Bom, hoje eu quero fazer um vídeo curto e eu tenho falado sobre inteligência artificial. Minha ideia foi, vamos falar sobre inteligência artificial e vamos abrir essas portas, né? E aí, falando sobre inteligência artificial, uma coisa que rapidamente eu percebi é que a melhor aplicação que eu podia trazer para falar sobre inteligência artificial ia falar sobre o projeto da Realeza. Então, rapidamente, eu vou falar sobre inteligência artificial, se tornou vou documentar o processo da Realeza. E o que é a Realeza na versão atual, né? A Realeza nada mais é do que uma rede social em que as pessoas elas vão conversar com essa inteligência artificial, e essa inteligência artificial vai ajudar a garantir que a pessoa ela viva todo o seu potencial, né? E isso parece ser abstrato demais, né? Que é tão abstrato que dói, mas qual que é a ideia? Hoje em dia as pessoas ainda trabalham, só que no futuro próximo isso vai mudar bastante, né? Com a inteligência artificial, você manter um ser humano trabalhando ali, a maior parte dos trabalhos que a gente conhece, eles vão mudar significativamente. E nesse novo contexto, a gente tem um problema muito grande, que é a identidade das pessoas, ela está associada ao trabalho. A pessoa não está acostumada a ter a sua própria vida, a pessoa não está acostumada a ser livre e decidir. Não sei se livre é a palavra mais correta para esse caso, porque a ideia não é ok, eu sou 100% livre, e agora? O que eu faço agora? E agora? O que eu faço agora, meu Deus do céu? O cérebro humano, ele precisa... O que é o trabalho? É uma atividade que você tem que fazer. Trabalhar é uma atividade que você tem que fazer. Isso faz parte do cérebro humano. Eu fazer coisas que eu tenho que fazer, o trabalho enobrece a alma, não é algo que fala assim, o trabalho enobrece a alma? Você fazer coisas que você tem que fazer, isso é bom para o corpo, para a mente e para a alma. Porém, o que a gente aprendeu, né? Que ia chegar alguém de fora e ia falar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí eu vou lá e executo. Eu não sei se dá para ver aí a garça ali, ó. Meu Deus, coisa mais linda, cara. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí eu vou lá e executo. Eu tô vendo vento também na plantação de arroz ali. Só que nesse novo cenário, a pessoa que vai falar o que você tem que fazer é você mesmo. Só que tem muita gente que se assusta com isso, porque é uma tarefa delicada. É um fardo. Você definir a sua própria agenda pode ser um fardo muito grande. Por que, Manuel, que eu mesmo definir a minha própria agenda é um fardo muito grande, né? É porque é o seguinte, se você não faz isso da maneira certa, essa tarefa, ela cresce exponencialmente, ela se torna infinita. Exemplo, agora eu vou continuar esse vídeo ou eu vou pausar o vídeo? Será que eu como alguma coisa? Será que eu pego a moto? Será que eu vou? Será que eu faço a tarefa A, tarefa B, tarefa C da minha agenda? O que eu faço agora? Essa pergunta, o que eu faço agora, concorda que o agora é agora, é agora, é agora, é agora, é agora? Então, essa pergunta, o que eu faço agora, teoricamente, ela pode ser perguntada infinitas vezes no mesmo dia. Então, a hora que eu falo, ok, o seu papel, você não precisa mais trabalhar. Parabéns, você não precisa mais trabalhar. O seu papel é definir o que você faz agora. Vai lá, vai. Isso gera um problema muito grande, né? A pessoa ela não vai saber o que fazer, ela vai buscar uma solução fora. E aí alguém vai oferecer essa solução fora. Só que essa solução fora, ela vai seguir necessariamente a agenda de outras pessoas. E você entra em questão de manipulação, você entra em questão de ideologia. O que é uma ideologia? É uma hipnose em massa, é uma cultura. O que é cultura? Cultura é hipnose em massa. Você tem uma ideologia e pessoas que vão seguir aquela ideologia e vão literalmente fechar a visão porque ela terceirizou
o critério de julgamento dela para um movimento, para uma pessoa, e aquela pessoa é a melhor coisa do mundo, é a solução de todos os meus problemas. Então eu me fecho, literalmente eu me fecho. Um seguidor, uma pessoa que está seguindo outra, ela está fechada aqui, ela está seguindo, certo? Então, qual que é a solução para a ideologia? Qual que é a solução para a liberdade? A pessoa ela precisa seguir ela precisa descobrir a própria agenda dela, e essa agenda ela é dinâmica, não vai ser uma agenda de minha vida inteira eu vou para lá. Não é assim que funciona o ser humano. Os hunter-gatherers lá, os caçadores-coletores de 100 mil anos atrás, os primeiros humanos lá, não falava assim, eu vou naquela direção ali, eu vou norte. Qual que é seu propósito de vida? Meu propósito de vida é ir para o norte. Eu só ando para o norte. Minha vida inteira. Eu descobri. A minha vocação é andar para o norte. Não é assim. Como que é então, Emanuel? É dinâmico. Eu preciso definir o meu hoje, eu preciso definir o meu agora, eu preciso definir o meu amanhã. O restante eu vou descobrir. Ponto. Não vou fazer promessa de longo prazo, não vou fazer planejamento estratégico, não vou fazer nada disso. Emanuel, então na prática, o que acontece? Eu quero aproveitar aqui e deixar meu agradecimento. Matheus, eu ganhei um novo seguidor ontem. Matheus, obrigado, Matheus, por ter me seguido, Matheus. Eu tô tão emocionado. Um novo seguidor. Valeu demais, Matheus. Tamo junto. Recebi um e-mail falando que eu ganhei um novo seguidor. Muito bom. Então, assim, Emanuel, na prática, né? Por que toda essa filosofia? Por que eu trago essa filosofia aqui? A gente vai resolver isso na base da filosofia? Não. Filosofia é uma face da solução, porque a filosofia, o que é? Eu colocando em palavras, eu escrevendo em palavras, descrevendo o meu raciocínio, o meu fluxo de consciência, vem e aí eu encaixo ele em palavras e sai aqui o melhor das minhas habilidades, essa mensagem. Porém, essa mensagem, do jeito que ela sai aqui, precisa ser entendida, ela tem ela exige que a pessoa aí do outro lado entenda a minha língua, fale a minha língua, se identifique com a forma com a forma que eu me expresso, tenha tempo, disposição, cabeça, paz para ouvir, sentar e ouvir. Então, assim, exige toda um esforço da outra parte. Para algumas pessoas flui, para a maioria, para o Matheus flui, para as outras pessoas não. Então, por que eu faço isso, né? O principal ponto é 2 pontos. Primeiro, quando eu compartilho pressão, né? Todo esse conhecimento que eu tenho na minha cabeça gera uma pressão gigantesca de falar assim, Emanuel, eu acho que isso aqui que a gente está fazendo pode ser a solução para a vida de 10 bilhões de seres humanos na Terra. Nem todo mundo vai aderir, mas no geral faz sentido, né? Todo mundo descobrir quem é, descobrir seu caminho. Então é uma solução meio que para todo mundo. Então você tem 10 bilhões de pessoas, teoricamente, que estão precisando de uma coisa, elas não sabem ainda. E a gente também não sabe como entregar e como fazer e tudo mais. Mas, nossa, isso pode ser literalmente o reino dos céus na Terra. Então, olha só, Emanuel, a gente tem aqui a possibilidade de trazer o reino dos céus para a Terra. Vai, segue em frente. Tá com você, você recebeu essa bênção, essa dádiva divina. Entrega para as pessoas. Aí tem hora que eu olho o tamanho da bênção, o tamanho do desafio, eu falo, puta que pariu, velho. O que eu faço com isso, né? E aí eu já pirei muitas vezes, despirei. E aí a moral da história é, eu vou dar um passo por dia, gente. Eu vou dar um passo por dia porque esse desafio é grande, o Emanuel é pequeno. Fechou? Fechou. Os deuses falaram, fechou. Combinado, Emanuel. Dar um passo por dia tá ótimo. Ok, o que é o meu passo por dia? É sentar no computador e ficar escrevendo? Eu já vivi essa vida de startup, de desenvolvedor de aplicativos e tudo mais, e assim,
Eu fiquei 8 anos desenvolvendo um aplicativo. Se o mercado não responde ao aplicativo, uma hora você tem que matar o seu aplicativo que você ficou 8 anos desenvolvendo. Então, assim, muito melhor do que ficar comigo mesmo é eu conversar e jogar a mensagem. Então, a hora que eu jogo a mensagem, isso me força a publicar. Então, conforme eu estou publicando, cada vídeo que eu publico, que o Matheus vai lá e assiste, que o Vitor vai lá e assiste, é um contrato que eu faço, verbal. Então, o meu cérebro de humano aqui, ele sabe que as palavras que eu falo, eu preciso viver por elas. O passo está dado, está compartilhado, está feito, está entregue. Eu joguei para o mundo, eu entreguei o ouro. Então, esse é um primeiro ponto do que eu faço o vídeo, né? É para tirar essa pressão, compartilhar essa pressão. E o segundo ponto é que a cada dia a visão ganha mais clareza. Cada dia a visão ganha mais clareza. A gente está perto de fazer, e talvez eu já consiga desenvolver isso, a gente está perto de fazer uma coisa que seria o seguinte, eu falo aqui e a IA vai lá e desenvolve, né? O que eu falaria para a IA desenvolver é que a gente precisa de um sistema que vai ser o seguinte, é um acordo, sabe aquela ideia do o seu objetivo é ser melhor do que ontem? É a frase mais comum do mundo e tudo mais, mas ela tem uma verdade aqui, que é a seguinte: hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Isso significa o seguinte: hoje você tem um objetivo, define a sua lista de prioridades para amanhã. Manuel, eu vou definir a minha lista de prioridades para hoje. Tá bom, define a sua lista de prioridades para hoje. Mas o mais importante define a sua lista de prioridades para amanhã. Amanhã você tem um trabalho. Executar a sua lista de prioridades e ajustar a sua lista de prioridades para o dia seguinte. Então, esse acordo diário, ele passa a ser o futuro do trabalho. Qual é o futuro do trabalho, Manuel? O futuro do trabalho é uma lista de prioridades em que você define a sua própria agenda. Presta atenção nisso aqui. O futuro do trabalho é uma lista de prioridades que você define na sua própria agenda, que você vai definir hoje para amanhã. E amanhã você tem o seu trabalho, o seu objetivo, a sua missão é responder essas perguntas, executar essa lista de prioridades e no final do dia você atualiza. Você quer fazer algum ajuste para as suas prioridades do dia seguinte? E aí nisso você faz algum ajuste e no dia seguinte, novamente o ciclo se repete. Então, esse é o futuro do trabalho. Faz sentido? E aí assim, qual que é a minha visão disso daqui? É desenvolver o sistema, que vai ser a rede social, dessa lista de prioridades individuais. Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente consegue ter uma accountability maior, né? Sabe, quando eu participo de um grupo de desafio e eu tenho mais pessoas envolvidas naquele desafio, e isso me garante que se eu não fizer hoje, eu sei que outras pessoas vão ver também, né? Então isso é um incentivo maior para eu não postergar. Eu alinho expectativas, eu alinho interesses. O interesse de todo mundo está alinhado. Eu sei que o fulano, ele quer que eu faça a minha parte hoje. Eu sei que as pessoas estão contando que eu vou fazer minha parte hoje. Qual que é a minha parte? A sua parte é a sua lista de prioridades que você definiu. Mas nós estamos esperando que você vai fazer. Manuel, mas por quê? Por que não deixa todo mundo viver solto aí e tudo mais? Quando você tem alguém que não tem propósito de vida, não tem desafio, não tem missão, é assistir Netflix o dia inteiro, é assistir rede social, TikTok o dia inteiro, sem executar, a pessoa ela entra num mindset de eu só vou consumir. É igual você ter uma pessoa que ela só come e ela não gasta e não faz exercício. Ela não gasta, ela não produz, ela só consome. O que acontece? A pessoa fica obesa, mentalmente e fisicamente. Então, a gente não quer uma humanidade que seja obesa mentalmente, que sejam pessoas que só vai ficar consumindo, assistindo o dia inteiro e não vai produzir. A gente não veio aqui no mundo para assistir. Eu não vim aqui bem-vindo ao planeta Terra. Você, presta atenção nisso aqui. Você não veio para o mundo só para sentar e ficar assistindo na janelinha. Você veio para participar, você veio para criar. Nós somos criadores. Então,
você precisa, por isso que você ficar só assistindo rede social o dia inteiro, começa a pirar a mente. Não foi para isso que você veio para produzir, você veio para criar, você veio para engajar. Faz sentido? Então é isso. E aí, o que eu pediria para a IA aqui, né? A gente precisa desenvolver um aplicativo, vamos começar pelo WhatsApp para ficar mais fácil. A gente precisa desenvolver um sistema que ele vai mandar no WhatsApp, ele vai fazer essa interação. Então, eu mapeio a lista de prioridades, primeira coisa, eu pego a lista de prioridades e aí o sistema começa a me mandar as perguntas sobre essa lista de prioridades. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é responder essas perguntas diárias. É isso. Responda perguntas diárias e acesse o reino dos céus. E aí o sistema, a última pergunta do dia é, a primeira pergunta da vida da pessoa é, qual que é a sua lista de prioridades para hoje? Qual é a sua lista de prioridades para hoje? Monta. E aí, em termos de perguntas, o sistema vai responder, você fez tal coisa? Você fez tal coisa? Você fez tal coisa? Você fez tal coisa? E aí, essa é a sua lista de perguntas para amanhã. A última pergunta é, essa é a sua lista de perguntas para amanhã. Você quer mudar alguma coisa? Mude hoje ou execute amanhã. E aí você faz algum ajuste e amanhã, no dia seguinte, começam a vir as perguntas do seu dia. Você responde uma, vem a próxima. Você responde a próxima, vem a outra. Você responde a próxima, vem a outra. E por aí vai. Então, esse é o sistema, ele precisa ter essa inteligência de mapear a lista de perguntas, distribuir isso para o usuário. Quando ele chega, eu pergunto sobre a lista de prioridades dele. E a minha última pergunta após a lista de prioridades eu acho que eu vou precisar ter duas perguntas finais. Uma é, você está precisando de ajuda com alguma coisa da sua lista de prioridades ou na sua vida? Você está precisando de ajuda com alguma coisa? Com o quê? Eu vou ver se eu consigo encontrar alguém aqui que as prioridades da pessoa alinham com o que você precisa. Olha que inteligência majestosa do universo. Segunda, quer fazer algum ajuste para a sua lista de prioridades para amanhã? Então é isso. Se eu tenho um sistema em que eu estou perguntando para a pessoa o que ela quer fazer, eu estou perguntando se ela precisa de alguma ajuda, eu estou ajustando isso para o dia seguinte e a pessoa está engajando com isso, eu tenho o futuro do trabalho, que é a pessoa trabalhando nas prioridades dela e sendo conectada nesse sistema de ajuda, em que uma pessoa ajuda a destravar o outro, e a cada dia ela melhora, evolui a agenda dela. Essa é a visão atual e esse é o que nós estamos desenvolvendo aqui. Fechou? Eu estou usando inteligência artificial para ajudar também a publicar esses. A gente vai... Estou evoluindo a cada dia esse fluxo de publicação. Eu imagino que dê para fazer alguma coisa bem interessante em termos de visual e tudo mais, se bem que esse visual aqui não é nada mal. Mas vamos ver, eventualmente no fluxo de publicação eu ajusto para, ao invés de eu trabalhar tanto a parte visual, eu faça também essa parte de publicação do aplicativo com base na descrição do que eu falei aqui. E a cada dia eu gero feedback e a cada dia a gente vai melhorando esse sistema. Fechou? Valeu, até a próxima. Fui!